Fala, galera. E mais uma vez a gente vem aqui falar sobre arbitragem no Brasil. Como eu venho falando já há alguns dias, há algum tempo, vai. Não é só agora depois passei a gravar o vídeo, não. A arbitragem no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. É, infelizmente, a gente reparando aí os demais campeonatos, mundo afora, aqui no Brasil o jogador simula falta, cai, a arbitragem aceita, vai deixando. É vergonhoso. E eu repito, eu venho dizendo, a culpa não é só da arbitragem, não, por dar essas faltinhas inexistentes. A culpa também é do jogador malandro brasileiro. O jogador brasileiro é malandro, ele tem esse jeitinho e tal. Tanto é, gente, é fato, que quando vão jogar lá fora, sofrem, não jogam, não desempenham. Por quê? Porque lá o futebol é outro, o futebol é de contato, o futebol ele é para quem fica de pé, senão não joga bola. Aqui no Brasil a gente vê o jogador, ele fica olhando, quando a marcação chega perto dele, o que que acontece? Ele solta o corpo, e a arbitragem vai e fica dando. É uma arbitragem protetora, é uma arbitragem que conivente, né? É uma arbitragem que não aplica a regra do jogo. E tem a regra, pô, tem a regra. Agora, recentemente aí, a gente veio o fato Flamengo e Bahia, o lance lá do Gabriel Jesus. Que simulação! Ali ele deveria receber, ele que deveria ser punido. Você entendeu? Como é que o árbitro tá lá atrás? Como é que ele sabe que o rapaz meteu o braço no rosto, no olho do, do Gabigol? E a imagem mostra claramente que o braço, quando ele abriu, pegou no braço do Gabigol. E ele já cai, mete a mão no rosto, ai, ainda fica passando a mão no olho, como se tivesse levado a cotovelada no olho. Vergonhoso. Sem contar o lance de Palmeiras e Bragantino, o que o Cleito, o goleiro do Bragantino, fez, abraçou o Hendrick. Quando ele viu que não dava, soltou, meteu a mão na bola, ele tocou na bola, tirando do Hendrick, segurou novamente, derrubou. E o juiz estava onde? Quase no meio de campo. E ele viu a mão de quem? Ele viu a mão do Hendrick, né? Então, lamentável. Agora vamos também para o lance de Corinthians e São Paulo. Nunca. Eu vou falar, não adianta. Nunca foi pênalti aquilo. Houve uma disputa de bola onde ambos abriram os braços. O jogador, o atacante, ele sentiu a mão, o braço do Rafinha no peito dele. O que, que ele fez? Ele se jogou de lado. E o juiz foi lá e deu o pênalti. Pergunta: onde estava o VAR? O VAR estava fazendo o quê? Por que não tentou salvar a arbitragem do juiz em campo? Sei não, hein? São várias interrogações que ficam aqui. O futebol brasileiro precisa de uma arbitragem mais correta, uma arbitragem justa, que aplique a regra, doa a quem doer. Sem protecionismo, sem ficar protegendo ninguém. A, B, C ou D não interessa. A regra, ela tem que ser aplicada. Não interessa para quem vai ser punido, quem vai ser beneficiado. É a regra, é o jogo. Tem que ser isso. Então, infelizmente, tá uma vergonha. Uma vergonha. E aí, pessoal, vem a CBF agora e solta uma nota validando o que o juiz fez em campo, dizendo que ele agiu corretamente, que blá blá blá, que blá blá blá, que blá blá blá. Na moral, quer enganar quem, pô? Tá querendo enganar quem? Isso é brincadeira. E quem perde com isso realmente é o futebol, é o torcedor, porque tá chamando todos nós de quê? De idiota, de cego, de abestalhados. Bom, vou deixar aqui o vídeo aqui da Jovem Pan, onde o pessoal mete o pau. Fala a verdade mesmo, e é isso, da forma que pensa, tá uma vergonha.
CBF, vergonha. Vergonha. Fica aí, pessoal, acompanha o vídeo da Jovem Pan, onde o pessoal fala a respeito dessa situação. Vergonhoso, acompanha aí, acompanha comigo. Decidiu fazer um vídeo. Eu quero ter esse vídeo, Kaique, se você achar, pelo amor de Deus, vamos colocar aqui, com o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, sobre a atuação da arbitragem no final de semana, incluindo vários jogos, que eu queria ver também a opinião dele sobre o jogo do Flamengo com o Bahia. Esse vídeo com as polêmicas será divulgado nas terças-feiras, ou seja, sempre, sendo a primeira neste dia 16. Pelo menos isso, ele vai botar a cara, para falar besteira que ele está falando aqui. Mas ele vai botar a cara. A iniciativa da CBF tem como objetivo aumentar a transparência das decisões da arbitragem. Além disso, explicar didaticamente para os torcedores por que foram tomadas determinadas decisões. Então, o São Paulo já enviou o ofício à CBF. Bom, tendo isso aqui, pela minha opinião, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui, com o que foi dito pelo Wilson Seneme. Porque, Mauro César Pereira, se for para falar didaticamente, para cobertar erro vergonhoso, é melhor não falar. Porque não dá para falar que foi falta do Rafinha no lance do pênalti do Corinthians. Eu acho que isso é um desrespeito à nossa inteligência, né? Eu achar que ninguém entende de futebol, que ninguém vê futebol, que ninguém entende como funciona o jogo de futebol, que só eles entendem o que é futebol, né? Ele tem um árbitro que deu 13 cartões num jogo, né? E no mesmo final de semana, num jogo pegadaço, Manchester City e Everton, o árbitro da Inglaterra deu um cartão. Esse árbitro dele deu 13 no jogo Bahia e Flamengo. 13! 2 dias antes, em menos de 48 horas, ele deu 8 no Fortaleza São Paulo. Então, o cidadão, em menos de 48 horas, ele foi a 2 jogos e ele deu 21 cartões. O árbitro top da Inglaterra, ele dá uma média de 2 a 3 cartões por jogo. O cara dá 21 em 2, ou seja, 10,5 em 2 jogos, em média. É assustador. Isso também é padrão? É esse o padrão? Na verdade, se a arbitragem é ruim, eu acho que o Seneme se compromete muito quando diz isso, porque não me parece que era essa a linha adotada pela arbitragem sul-americana quando ele estava na Conmebol. Era assim? Não era bem assim. Então, me parece que ele como se fosse cooptado pelo sistema da arbitragem brasileira, que é intervencionista, é marcar falta a qualquer contato físico, e com isso eles sabotam o futebol. Isso prejudica o futebol, isso é ruim para o jogo. Você preserva alguns homens, que são os homens do apito, e todos que envolvem a arbitragem do Brasil, e sacaneiam o futebol, porque isso é muito ruim para o futebol. Amanhã vai ser o contrário, vai ser o Corinthians que vai ter um gol, de repente, anulado, alguma situação, porque o jogador abriu o braço. Não tenha dúvida. Você fala, o Corinthians é beneficiado. Não, amanhã vai ser o Corinthians prejudicado também, porque eles vão continuar fazendo atrapalhadas, e isso vai acontecer. Já aconteceu o pênalti agora contra o Bahia para o Flamengo, já houve o pênalti que não foi para o Botafogo, já houve o Santos tomou joelhada na cara e o árbitro não deu nada e foi gol. Quer dizer, todo mundo ganha, todo mundo perde. A expulsão do Canu tem para todo quanto é lado, eles vão continuar errando. Quer dizer, ele perde, acho que uma grande oportunidade de fazer um vídeo didático mostrando o contrário, que aquilo ali não é pênalti, e chamar o árbitro, reciclar e tomar as medidas devidas aí Então, assim, ele está falando, continue fazendo isso. Então, amanhã, se o Bruno Arleu fizer, ele está fazendo com o aval do chefe dele. Gente, isso é muito ruim para o futebol. A questão é essa. Eu entendo que algumas pessoas acham que foi pênalti. Eu tenho a seguinte opinião sobre isso. Muitas pessoas estão contaminadas por esse tipo de arbitragem, começam a se habituar e achar que o que não é, entendeu? De tanto ver isso acontecer. Você começa a ter uma certa tolerância com esse absurdo. Se mostrar uma cena dessa lá fora, qualquer campeonato do mundo, na Turquia, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu duvido que alguém diga, não, isso não é nada, isso não é nada. Só aqui no Brasil. É vergonhoso. Pois é, pessoal. Aí, né? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Você concorda? Discorda? Você acha que a arbitragem no Brasil, ela erra pouco? Ultimamente, a arbitragem só vem causando polêmica dia após dia, jogo após jogo. Tá difícil. Fechou, galera? Créditos da Jovem Pan pela matéria e fica aqui para vocês refletirem o que vocês acham. Concordam? Discordam? Deixa seu like, inscreva-se no canal e vem com a gente. Tamo junto.